Olá, eu sou a professora Rosana, do Instituto Federal do Paraná, e vamos para o nosso último vídeo de dicas sobre a redação do Enem. Dica 5, ou seja, as recomendações mais importantes, ou recomendações que eu considero importantes e que estão lá também no manual de instrução da redação do Enem, ok? Então, quais são essas recomendações? Para a elaboração de uma redação de qualidade, você deve considerar as seguintes recomendações de qualidade do ponto de vista do próprio manual do Enem, ou seja, o próprio manual está orientando em relação a essas recomendações, que eu acho interessante você conhecer e pensar sobre elas, ok? Então, a primeira recomendação, ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida, texto dissertativo argumentativo, ou seja, sobre o que é que eu vou escrever, sobre qual assunto eu vou escrever, o que eu vou escrever sobre esse assunto e como eu vou escrever sobre esse assunto. Este como é um texto dissertativo argumentativo, em prosa, que precisa ter uma organização estrutural, onde você apresenta o tema, o problema, a reflexão, seu ponto de vista, ou seja, a ideia que você defende em relação àquele tema, àquele problema, argumentos condizentes com o que você está propondo ali, uma conclusão. Então, você precisa ler com atenção para saber o que você vai abordar, como você vai abordar, respeitando aí a tipologia textual exigida pelo Enem, tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica, ler os textos motivadores observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Ou seja, os textos motivadores não estão ali na prova por estar. Eles estão ali para motivar você a pensar sobre o tema, a pensar sobre os problemas relacionados a esse tema, a pensar sobre possíveis recortes que você vai abordar sobre esse tema, inclusive dá aí umas dicas para você sobre para que lado você pensar ou as polêmicas possíveis de serem pensadas a partir deste tema e do problema apresentado ali no enunciado da redação, ok? Outra dica, identificar em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores e utilizá-los para defender o ponto de vista da redação. Então, o texto motivador ou os textos motivadores, como eu já falei várias vezes e repito aqui, não estão ali por acaso e também trazem informações importantes. Eles não devem ser copiados na sua redação, mas devem servir como base para a reflexão. Então, esses textos motivadores trazem uma tese, trazem um ponto de vista, trazem dicas para você pensar na problematização daquele tema que está sendo proposto para ser desenvolvida a redação. E isso não deve ser esquecido. Isso deve ser um ponto importante de ser observado ali na hora que você está se preparando para produzir seu texto. Tá? Outro ponto, refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir com muita clareza qual será o seu posicionamento. Você concorda com o posicionamento dos autores dos textos motivadores? Você discorda? Você percebe discordância entre esses autores desses textos motivadores? Digamos que tem um texto motivador, outro e outro, e os três textos não abordem aquela temática do mesmo ponto de vista, não defendam a mesma ideia. E às vezes você defende uma diferente dos três, ou uma igual a um deles, ou uma igual a todos defendem, certo? Então isso você tem que prestar atenção, porque isso vai ser importante no desenvolvimento da sua redação, tá? Outra questão, ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores, ou antes. Ler atentamente as instruções apresentadas no enunciado. Porque elas não estão ali à toa, elas estão ali para te direcionar na sua escrita. Então, vai dizer ali quantas linhas, tem que escrever a caneta,
tem que respeitar tal e tal regra, tem que considerar a folha certa para escrita. Essas orientações, elas têm que ser analisadas, lidas, analisadas. Essas instruções têm que conduzir a sua escrita. Então, você precisa saber quais são, ler atentamente e prestar atenção em relação a essas instruções, ok? Outra questão, definir um projeto de texto em que planeje a organização estratégica da sua redação, a fim de defender o ponto de vista escolhido por você e apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado. Então, essa é a última dica. Você defina um projeto, né? De preferência na folha para borrão. Não precisa escrever já a redação ali na folha para borrão, tá? Porque você tem um tempo específico, você não tem tempo de ficar escrevendo 2, 3 textos ali na hora da prova. Então, faça um projeto, um esqueleto, né? Qual a ideia que eu estou defendendo? Né? Qual é o tema que estou abordando? Qual é o problema que eu penso sobre esse tema? Qual é o ponto de vista que eu quero abordar esse tema? Que ideia eu defendo em relação a esse tema? Que argumentos mais viáveis eu conheço para defender esse meu ponto de vista? Qual a proposta de intervenção que eu quero dar? Né? Pelo menos esses elementos têm que estar ali no seu plano. Né? Você tem que desenvolver o seu plano de redação com pelo menos esses elementos. Então coloca lá o tema que eu vou tratar, o problema que eu penso discutir, meu ponto de vista, argumentos que defendam o meu ponto de vista em minha proposta de intervenção. E aí com esse arranjo pré-pronto, você consegue desenvolver o seu texto. Ok? Eu espero que as dicas que eu tenha dado aqui sejam válidas para você e desejo do fundo do coração que você faça um bom texto, uma boa redação e tire uma excelente nota no Enem. Ok? Boa sorte para você. Boa sorte não, estude. Sorte só vem com muito estudo, ok? Um abração e até a próxima.